Salve, salve amizades. Eu sou Matheus Ferreira, esse é o Germinal Cast, podcast que semeia a revolução. E hoje, estudo de caso de número 12, todo o Congresso é inimigo do povo. Uno, para nosotros la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad, en ella, por ella y para ella somos. Bom, antes de começar entrar no tema do episódio, eu queria falar algumas coisas sobre a estrutura do canal e algumas modificações que a gente está tentando fazer. Esse é um episódio experimental feito em vídeo, para vocês verem meu belíssimo rosto e para a gente ter mais dinamicidade nos vídeos e conseguir fazer cortes e tudo mais. Só vão ser alguns que eu vou conseguir fazer assim, porque eu tô com essa estrutura aqui emprestada, eu não tenho um escritório, um lugar, fixo para fazer esses trampos, então é isso. Por enquanto vai ser isso. Em outros momentos vocês vão ver um cenário um pouco diferente, um pouco melhor estruturado. Mas eu quero pedir para vocês, encarecidamente, que vocês deixem um like, compartilhem os vídeos, as discussões, tal. Comentem o que vocês estão achando. Se eu tô falando um monte de abobrinha aqui, se eu tenho alguma proximidade com a realidade, se eu tô certo. E também, importantíssimo, se inscrever no canal. Eu abro esse episódio citando Mikhail Bakunin, em seu livro Estatismo e Anarquia. Quem diz Estado, diz necessariamente dominação e, em consequência, escravidão. Um Estado sem escravidão, declarada ou disfarçada, é inconcebível. Isso porque somos inimigos do Estado. Dito isso, citado Bakunin, esse episódio ele é dedicado a fazer um diálogo com as pessoas de mente aberta, que ainda acreditam na conciliação de classes e no petismo como solução para os problemas crônicos do Brasil. Tá, e o que a gente entende, nós anarquistas entendemos como petismo. Cada corrente anarquista vai entender de um jeito, né? O movimento anarquista não é uma coisa só, mas na minha militância eu tenho a visão, e segundo que acredito que também seja a visão da organização que eu faço parte, e eu tirei essas ideias de um livro da organização, então não é uma coisa assim, que eu tô tirando da minha cabeça. Bom, o livro é esse aqui, talvez vai estar ao contrário para vocês aí, mas ele se chama Análise de Conjuntura de Médio Prazo, de 1985 a 2024. E, bom, como o título já diz, é uma análise de conjuntura feita, publicada pela Organização Socialista Libertária. E na página 119, que se trata da tentativa de conciliação do neoliberalismo com políticas sociais, ou social-liberalismo, que é um período de 2003 a 2015. O Brasil contou com certas mudanças no período que vai de 2003 a 2016, na qual esteve sob os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff. A economia brasileira desse período pode ser dividida em duas partes. Uma anterior aos efeitos da crise de 2008, em que o Brasil usufruiu do chamado boom das commodities no mundo, e outra posterior. O projeto petista, que caracterizamos como social-liberal, buscou conciliar o neoliberalismo do período anterior com políticas desenvolvimentistas e sociais.
O social-liberalismo possui como aspecto central essa tentativa de conciliação entre liberalismo econômico e a justiça social, de modo ainda mais moderado que a social-democracia histórica. Ele se situa entre a social-democracia e o neoliberalismo. Por um lado, o projeto petista manteve na maioria do tempo o tripé macroeconômico e deu continuidade ao processo de reprimarização e financiarização da economia brasileira. Um bom aluno das instituições neoliberais, o petismo garantiu virtuosos superávites que somaram-se a 232 bilhões de dólares entre 2003 e 2010. Estimulou exportações de commodities do setor agrícola extrativista, usufruindo da alta dos preços internacional. Promoveu o aumento da participação dos bancos na economia, que, já a partir de 2003, era maior que nos anos de FHC. Por outro lado, esse projeto pretendeu se combinar com medidas mais desenvolvimentistas e sociais. Tais medidas envolveram o ganho real do salário mínimo, a expansão do crédito, que permitiu o maior endividamento das pessoas e empresas, e a geração de emprego, com a criação de mais 8 milhões de novos postos, na maioria dos casos precários, entre 2003 e 2009. A ampliação dos programas de assistência social e distribuição de renda, como no caso das famílias atendidas pelo Bolsa Família, que de 2003 a 2009 passaram de 3,6 para 12,4 milhões. É só uma introdução, né, do que o que a organização fala, entende como o processo do petismo, e para deixar bem caracterizado, né, se vocês tiverem interesse de continuar a leitura, o livro está no nosso site. O petismo, ele se propôs, né, a solucionar todos os problemas econômicos do Brasil, mas ao longo de todos esses anos, quantas traições e armadilhas burocráticas o PT se colocou? Seja pela força da ação social do lulismo, que é uma coisa à parte, tá? Ou por próprio mérito da direção da maioria do partido, o PT se propôs a transformar o povo brasileiro em mera massa de consumo, como se fosse inabalável manter uma política de bem-estar social num país de capitalismo independente. Nunca houve nenhum avanço material em questões tão sensíveis ao desenvolvimento econômico e foram mantidas as reformas neoliberais do FHC e aprofundadas no último período governista. E a memória curta do partido. Até alguns anos atrás, o camarada Alckmin era fascista, né? E outras figuras da direita que apoiaram um golpe, né, contra a Dilma, por exemplo, e agora são parte da base governista. A história nos ensina lições muito caras e eu pessoalmente, né, isso é uma opinião particular minha, eu fico triste de ver a nossa juventude se vendendo por migalhas de conforto de uma democracia em vertigem, que nunca existiu para a maioria dos brasileiros. Então, o que eu estou pedindo para você é fazer um exercício de empatia, primeiramente, e um exercício de lógica, certo? Isso é direcionado para você que, de alguma forma, graças às políticas públicas sociais aí do governo petista, do social-liberalismo, conseguiu ter alguma ascensão social, mudar uma profissão, ter uma... mesmo você sendo racializado, às vezes você vindo de um lugar periférico, de uma situação, né, de periferia, e hoje você tá bem. Mas olha o que eu tô querendo falar aqui pra vocês. Vem comigo nessa lógica aqui, ó. Se sempre que o PT dá um passo à direita em nome de uma governabilidade, os mais pobres pagam a conta. Quanto tempo vai demorar para que
as frágeis garantias de ascensão econômica atingem vocês da classe média? De novo, quando após uma série de erros estratégicos e fatores de conjuntura, aquela classe média despolitizada não teve mais acesso às migalhas do Estado social liberal, o que aconteceu? Se viraram contra o PT, derrubaram a Dilma e apoiaram tudo que é de pior. Desde o neoliberalismo avassalador e descarado do Temer até o autoritarismo, o projeto autoritário e criminoso do Bolsonaro. Quem criou e alimentou o tal pobre de direita, que é uma coisa que só o petismo inventa e acredita que existe, isso já mostra aí uma coisa bem problemática, foi o mesmo discurso político, a mesma tática, estratégia política fantasiosa que subiu a rampa do Planalto com figuras representando os setores mais vulneráveis da nossa população, dizendo: agora vamos reconstruir o Brasil e vocês serão os protagonistas, né? Quando o Haddad, por exemplo, o Haddad, né, dialogou com essas populações para entregar o arcabouço fiscal, que na prática alieina todo o bem público e toda a receita é possível para pagar juros de dívida. Quando a gente falou assim: não, senhor ministro da Fazenda, não queremos dinheiro para investimento em saúde, educação, segurança, muito menos infraestrutura. Entrega tudo para o banco e para os bancos e para os cientistas. Quando a gente falou: entreguem a nossa indústria e tecnologia para as empresas estrangeiras, não importa se for chinesa ou dos Estados Unidos, queremos ser mão de obra barata e queremos que nossos recursos todos bem longe daqui. Queremos o avanço do latifúndio e da exploração do petróleo e dos recursos minerais ao máximo. Deixe que os donos do mundo transformem os produtos com alto valor agregado para a gente depender deles a eternidade. Porque na prática é isso que o governo federal faz. Ó, bagulho da Petrobras, tá ligado? Petrobras virou uma máquina de dar dinheiro para rentista, para quem fez investimento na Petrobras. Setor de energia, a merda que tá dando Enel, né? E outra coisa também, ainda sobre o petróleo, a exploração de petróleo na foz do Amazonas. A gente falou: ó, isso aí vai dar merda, né? Isso aí tá errado, isso não pode se fazer. Deu merda. Estão tentando abafar o caso, né? E aí tem tipo assim uma questão, a galera faz um contorno de como se você estivesse criticando as coisas que vão, né? Se você faz uma crítica à esquerda do PT, você tá fazendo coro com a direita. Isso não faz o menor sentido. O PT vai lá no executivo, faz um monte de coisa, mente, né? Falando que só faz essas coisas porque é o Congresso, né? O Congresso é inimigo do povo, não sei o quê, e sendo que tem muita coisa que veio do próprio executivo, do próprio governo, dos ministérios, tá ligado? Principalmente de parte do Haddad, tá? E assim, por que a galera, uma grande parte da galera do PT e, né, partidos satélites ali, PSOL, PCdoB, etc., ainda apoia? Sendo que, mano, isso não é uma política de esquerda, tá ligado? Nem minimamente de centro-esquerda. Não existe isso, sabe? E aí qual que é a diferença entre esse executivo e o Congresso? Tipo assim, parece que o PT descobriu agora que o Congresso é inimigo do povo. Mas, né, é mais uma tática marqueteira do PT, do governo como um todo, de criar um inimigo em comum para desviar a atenção das cagadas que eles estão fazendo
com medidas totalmente neoliberais. E eu acho curioso também, e aí a gente volta na questão da memória curta, né, do governo, do PT, sei lá. Porque assim, enquanto era possível presidencialismo de coalizão, o Congresso ele era a favor do povo, a gente chega na parte final da discussão, que é o seguinte: agora, né, esse ano a gente vai ter eleições parlamentares. E se a gente ir lá fazer campanha, colocar uma maioria de esquerda lá, a gente vai conseguir mudar o jogo? Imagina um parlamento todo só com pessoas de esquerda, políticos de esquerda, tá ligado? Não, não vai mudar, cara, não vai mudar. A história nos ensina. E sabe por quê? Primeiro, porque, mano, a direita já tem a máquina de ganhar eleições na mão, tá ligado? A direita detém os meios de comunicação, a direita detém os meios culturais, ideológicos, a igreja, a própria máquina pública, certo? E eles vão fazer de tudo porque a esquerda seja muito fraca nessas eleições, ou pelo menos quem se diz esquerda, né? Mas, né, vamos nessa suposição mágica aí de que, mano, a gente conseguiu colocar a esquerda inteira lá no Congresso. A gente tem maioria. Então, mano, vamos fazer política de esquerda? Não! Porque o Congresso ele funciona numa lógica de lobby das empresas que vai lá e vai dando poder político ali, financiamento disso, aquilo, acolá, que atende a interesses próprios da pessoa que está ali, né? Muito raramente você vai ter alguém no legislativo principalmente que seja ideologicamente intacto. O que a gente tem é o Glauber Braga aí, Samir Bonfim, a Fernanda Melchiona, que faz um trabalho da hora lá, o pessoal da bancada feminista desse mandato coletivo faz um trampo da hora lá, tá ligado? Mas são pouquíssimas pessoas que se mantêm firme, né? E tem outra coisa também. Se chegar um lobby e comprar, né, vamos assim dizer, o partido como um todo, meu, as pessoas, por mais que elas tenham a intenção de votar contra uma coisa que elas sabem que vai ser danosa à classe trabalhadora, eles vão ter que atender à demanda do partido. Ou sai do partido e vai para um subfinanciado e não consegue vencer a eleição. Porque o que ganha eleição é dinheiro, primeiramente. E sabe outra coisa que eu fico muito puto? É que aí a galera vai votar. Mano, pensa assim, ó. A gente teve 4 anos aí, né, de governo Lula. E ele não soube aproveitar, ou não quis, que não é interesse político do PT, claro, fazer alguma coisa mais avançada em relação à reforma social, a pelo menos, né, derrubar as contra-reformas do trabalho, da aposentadoria e tal, certo? E aprovou medidas que são totalmente impopulares. O primeiro idiota que chegar tendo um discurso antissistêmico, falando que ele tá por fora, né, porque ele é contra tudo que tá ali e tal, ele vai ganhar, cara. Porque as pessoas vão ver, tipo assim, ó, mano, na prática o governo Lula não foi tão diferente do governo Bolsonaro. Tô falando em termos econômicos. Teve menor nível de desemprego, não sei o que. É manipulação de dados. Porque ocupação não é trabalho. Ocupação não é trabalho. E os empregos formais mesmo que foram criados nesse tempo aí de governo Lula são extremamente precários. Por quê? Porque não quis fazer o debate político e chamar a população para derrubar as reformas neoliberais que são postas aí desde o governo FHC. Um governo covarde, e esse é o projeto político deles. E tá tudo certo.
O que me entristece e o que me enraivece é ver tanta gente que tá ali dentro do partido tentando, né, dentro das lógicas de tendência, de corrente, construir uma alternativa a isso. Só que, velho, vocês nunca vão chegar na frente do partido. Porque o partido ele já tem esse esquema, essa burocracia engessada para evitar que as coisas saiam do rumo que a galera quer. E voltando na questão do parlamento, das eleições e tal, chega até ingênuo acreditar que a classe dominante iria entregar de mão beijada aquilo que é a maior garantia de poder deles, a burocracia do Estado, tá ligado? Independente, parça, se é o governo Lula, se é o governo Bolsonaro e tal, tem alguns projetos neoliberais em um é mais autoritário, o outro é mais carinhoso com a população. Mas no fim as consequências são as mesmas: precarização do trabalho, hiperexploração da mão de obra, dos recursos naturais, até o desgaste final, tá ligado? O objetivo é o mesmo. Como eu sei disso? Ó o plano safra, sabe? Aí, tipo assim, a mídia governista vai lá e separa uma parte falando assim, ah não, olha que legal que separou do montante. Eles não falam um montante enorme, desse montante enorme de dinheiro, de crédito subfinanciado pelo Estado, né? Crédito baixo dado pelo Estado, desse montante bilionário, um tequinho assim. Eles mostram um número desse tequinho como se fosse alguma coisa muito maior que vai para a agricultura familiar. E a agricultura familiar também hoje em dia está muito relacionada com o latifúndio maior. É difícil de você separar. Então, isso é só um exemplo das formas que os ricos eles se apoderam do Estado, eles fazem todo o lobby deles para manter as coisas como estão e ganhar muito mais dinheiro em cima da gente. Tô explanando aqui, tô tentando argumentar para você que tá aí no PT, no PSOL, no PCdoB, você faz um trabalho de base da hora às vezes, só que você não consegue radicalizar esse trabalho de base. Vem conhecer o anarquismo, tá ligado? Vem ver o mundo de outra maneira, porque a história das traições que a classe trabalhadora sofreu por parte da classe política, por parte da burocracia do Estado, ela é longa. E vamos se juntar para, quem sabe, a gente conseguir construir uma militância radical que queira mesmo combater as injustiças e nos tornar protagonistas dos nossos destinos. Vamos ver alguma coisa diferente, vamos junto. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, deixa o joinha, o comentário. Vamos fazer um debate aí no YouTube, no Spotify, certo? Vamos compartilhar e se inscrever no canal. E para quem quer apoiar, quiser apoiar e puder, né? Financeiramente a gente tem um Apoia-se. Tá lá no link na descrição do vídeo também, aqui embaixo. E também você pode mandar um Pix direto. O e-mail vai aparecer aí. Beleza? Tudo minúsculo. É isso. Tamo junto. Até o próximo episódio.